Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto de velocidade e fatores que influenciam nas reações químicas. Hoje vamos conversar sobre lei da velocidade, ok? Nessa primeira aula nós vamos apenas falar sobre a lei da ação das massas e resolver uns exercícios para fixar esses conceitos que nós vamos estabelecer, ok? Bora lá então. Lei da ação das massas. É basicamente um modelo matemático que vai explicar o comportamento das soluções em equilíbrio químico. Esse modelo matemático ele foi elaborado por esses dois pesquisadores aqui, ó, Goodberg e Wang. Eles, matemáticos, estabeleceram esse modelo e que eles ditam qual que é a lei que eles propõem. É essa aqui, ó, pessoal. Acompanha comigo. Em dada reação, a velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a coeficientes determinados experimentalmente. Meio difícil, assim, na parte conceitual. Mas já vamos ver como que fica isso de forma... na fórmula, que fica muito mais fácil para explicar também para vocês. Basicamente isso aqui, pessoal. Tem que lembrar do conceito de concentração das massas, porque a concentração das partículas do reagente. Lembra lá, quanto maior a concentração, maior a chance de colisões favoráveis entre aqueles reagentes que já têm afinidade para ocorrer a reação química. Você pode aumentar a concentração do reagente, seja colocando mais reagente no meio reacional, ou aumentando a pressão, diminuindo o volume e aumentando essa concentração. Basicamente, o que os dois pesquisadores quiseram dizer com aquele texto é o seguinte. Pegue a equação hipotética aqui, Azinhazão que reage com B, Azão que reage com Bzão, produzindo Czão e Dzão. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho é a quantidade, o coeficiente estequiométrico, quantos mols, vamos supor, qual que é a molaridade, a massa, quantos mols de determinado reagente ou determinado produto é formado, determinado reagente é consumido na reação. O que ele diz na reação, na lei dele, na lei da velocidade? A velocidade é proporcional à concentração do reagente elevado pelo seu coeficiente. Olha aqui, ó. Velocidade é igual K. K, pessoal, é uma constante cujo valor depende apenas da temperatura. É um valor experimental, é constante, então ele não varia, certo? O que vai variar? A concentração molar do reagente A com a concentração molar do reagente B. A e B são os coeficientes determinados experimentalmente, certo? Muito importante aqui, ó, é a velocidade da reação dada a determinada temperatura. Então, velocidade é igual a K, variando a concentração de A, a concentração molar de A elevado a esse coeficiente determinado e a concentração molar de B elevado a esse coeficiente determinado. Certo? Antes de a gente aplicar essa fórmula, eu vou deixar até anotado aqui para a futura resolução. Olha lá, velocidade então é igual a constante vezes A, B, certo? E olha que legal, pessoal. Os produtos aqui não interferem. A lei da velocidade ela vai se basear nos reagentes. Isso é muito importante se lembrarem, ok? Basicamente, então, nós temos, para obedecer essa lei da ação das massas, nós temos que estabelecer esses 3 pontos antes. Primeiro, sólidos não participam da equação da lei das massas, pois o quê? O estado sólido, ele é totalmente dependente da superfície de contato. Lembra aquilo que ele comentou nas aulas anteriores? Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação. Então, um componente no estado sólido depende da superfície de contato, basicamente. Líquido também não participa da equação, por quê? Pois o estado das suas quantidades de matéria permanece constante durante a reação. Você não consegue verificar porque a quantidade de matéria durante a reação líquido permanece constante. Uma vez permanece constante, você não consegue mensurar e não se aplica na fórmula. Beleza? E a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua concentração em mol por litros. Ok? Por isso,
em caso de reagentes gasosos, a lei da velocidade pode ser expressa em termos de pressão. Então, se você vê a lei da velocidade expressa em termos de pressão, é comum também. E como você basicamente só trabalha com gás nesse processo, então ela é possível ser mensurada por pressão também. Por quê? Lembra lá? Quando você aumenta a pressão no sistema, ou você diminui a pressão no sistema, você está afetando o quê? Afetando a concentração daqueles reagentes. Afetou a concentração? Afeta a lei da velocidade. Ok? Visto então, pessoal, vamos aplicar um pouco do conhecimento. Aplicar um pouco desse conceito e ver como que é esse comportamento da lei de velocidade em cima da resolução de um exercício. Exercício. A água pode ser produzida pela seguinte reação elementar. 2 hidrogênio com oxigênio, produzindo 2 águas. Gasoso, gasoso, gasoso. Ao duplicar a concentração de oxigênio e triplicar a concentração do hidrogênio, mantendo-se todos os outros fatores constantes, a velocidade da reação aumentará quantas vezes? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, olha para a fórmula. Estado físico da matéria dos reagentes é gasoso, gasoso. Certo? Gasoso, gasoso é aplicada a lei da velocidade? É. Beleza. Segunda questão da fórmula. Reagentes. Quem são os reagentes? Hidrogênio, oxigênio. Ok? Então você vai pegar a concentração de hidrogênio, a concentração de oxigênio e vai levar aos seus determinados coeficientes. Como que fica então? Você vai pegar aqui, ó. A equação da velocidade é igual a constante, certo? Concentração de A, ou melhor dizendo, concentração, ó, de H2 elevado a o coeficiente 2 vezes concentração de B. B é o quê? Oxigênio, O2 elevado ao coeficiente de oxigênio, que é quanto? É 1. Então, elevado a 1. O que o exercício está falando? Você tem aqui, ó, essa é a equação da lei da velocidade para essa reação do jeito que ela está, dessa maneira. Ele está falando que se você duplicar a concentração de oxigênio e triplicar a concentração de hidrogênio, mantendo todos os fatores constantes, certo? A velocidade da reação aumentará quantas vezes? Então você vai pegar aqui a equação da velocidade. O que você está fazendo? Ó, velocidade é igual K concentração de hidrogênio. Ele falou para você fazer o que com a concentração de hidrogênio? O que? Ó, triplicar a concentração de hidrogênio. Triplicar a concentração de hidrogênio, você não importa o quanto de hidrogênio você tem, você saiba desse exercício. Você vai pegar ele, triplicar, é você pegar essa quantidade e fazer vezes 3. Logo, 3 H2 sobre 2 vezes concentração do oxigênio. Ele falou para você fazer o que com a concentração do oxigênio? Duplicar, ou seja, vezes 2 agora, você faz o quê? Fazer em azul para finalizar a equação. Velocidade é igual a K, que é a constante. 3 ao quadrado, pessoal, 9. 9 H2 ao quadrado, né? 2 elevado a 1 é 2. Oxigênio. 9 vezes 2, 18. Ao quadrado. Até vou manter aqui, ó, pessoal, para ficar mais fácil a visualização. Ó.
que você fez com a velocidade de reação? Você aumentou ela quantas vezes, pessoal? Você aumentou ela, ó, 18 vezes. Por quê? É constante. Constante, a concentração vai ser constante, a concentração você já trabalhou aqui. Aqui também. A velocidade de reação, você aumenta ela 18 vezes. Ponto. Resposta do exercício. Alternativa A. Mais um. Da Whey. Um recipiente fechado e sob condições adequadas à reação A2 gasoso mais 3B2 gasoso, produzindo 2AB3 gasoso. Está se processando de modo a obedecer à equação da lei da velocidade. Ele até dá a equação aqui já, diminuindo-se pela metade as concentrações de A e de B e permanecendo todas as demais condições constantes. Observa-se que a velocidade da reação vai acontecer o que com ela? Vamos lá. Ó, apagou. Vamos pegar aqui, ó. Reagente A. Primeira coisa, gasoso, 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 gasoso. Tudo gasoso, dá pra aplicar. Primeiro reagente é o A. A, se você olhar na equação, ele não tem coeficiente. Então, ó, A2. Certo? B. B tem coeficiente. Ó, B2 elevado ao cubo. Elevado ao cubo. Ok? O que ele fala? Ele fala que se você pegar esses reagentes e você diminuir pela metade as concentrações e mantendo tudo o resto constante, o que acontece com a velocidade da reação? Olha aqui, ó. Velocidade da reação é igual a constante K, concentração de A. O que você fez? Você pegou e dividiu ela pela metade, ó. Meio. Vezes meio. Vezes concentração de B, que você fez o quê? Você também dividiu ela para metade. Cubo. Resolvendo o exercício. Fazendo em azul de volta. Ó, velocidade igual a K. Meio elevado a 1 continua meio, pessoal. Então, ó. Meio. A concentração de A. Vezes meio ao cubo. Vai ser o quê? 1 sobre 8. 1 oitavo. Lembra lá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 1 oitavo. Vezes a concentração de B elevado ao cubo. 1 meio com 1 oitavo, acontece o quê? 16 avos de A2 vezes concentração 16 avos. Basicamente, pessoal, se você quiser até formular isso, você pega esse aqui, ó, como está tudo multiplicando, você vê que está dividindo por 1, está tudo dividido por 16, você diminui a velocidade dessa reação, quantas vezes? 16 vezes. Logo, a reação ela fica 16 vezes, a velocidade da reação fica 16 vezes menor. É muito simples. É só uma questão de observação e aplicação bem conceitual, ok? Pessoal, era isso que a gente tinha nessa aula para conversar. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Grande abraço, até!